É a primeira vez que venho aqui. Primeira vez no Red aos 20. Eles enviaram a expedição Voyager da América em 1977. E então, um ano depois, eles chegaram a Saturno e tiraram fotos. E essa nave Voyager ainda está viajando, e eles colocaram nela vídeos da Terra para que qualquer um que encontrasse. Você vê que estamos aqui. E nós estamos aqui. Eu vou fazer você oferecer presentes e sacrifícios a Deus. Eu vou te incentivar a jejuar. Eu vou te incentivar a orar por horas. Eu vou te incentivar a acordar e ficarmos acordados e orarmos para que o fluxo venha. Vou te incentivar a ir em missões e a pagar o dízimo. Vou te incentivar a dar ofertas, sacrifícios e presentes a Deus. Esse é meu trabalho, como sacerdote ou pastor. Pai, que estás no céu, obrigado por hoje e pelo privilégio. Você nos deu a chance de estar aqui. Fale conosco, nós oramos. E nos ajude a chegar mais perto de você. Somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Uau! Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Podem sentar-se. Espírito Santo, somos gratos por nos trazer aqui hoje em nome de Jesus. Amém. Animado por estar aqui. Olha, esta é realmente a primeira vez que venho aqui. Bom, acho que é o segundo ou terceiro primeiro pronto aos 20. Uau! Agora, o título da minha mensagem está em uma de nossas músicas. Sim, e isso é um tudo bem. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam tão distantes, já pelo precioso sangue de Cristo foram realmente aproximados uns dos outros. Trazidos perto pelo sangue de Cristo. Então, a minha breve e curta mensagem de hoje é trazida, apresentada pelo sangue. Uau! Trazido para perto pelo sangue. Amém. Jesus, eu te agradeço pelo que fizeste. Isso ainda não entendemos. Prenda-nos e capture-nos em nossos corações para sempre. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora vou ler Efésios,
capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Não se menospreze, pois você é obra de Deus. Amém. Não diga que a culpa é do seu pai, da sua mãe ou que algo aconteceu com você quando você era jovem e tudo mais. Você é obra de Deus e tudo que você é como você é. Deus pretendia usar você assim. Você entendeu tudo bem. Agora, portanto, lembrai-vos de que noutro tempo vós erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão na carne, feita pela mão dos homens. Não importa se você não entende. Versículo 12. Que naquela época você estava sem Cristo. Você estava sem Cristo antes? Sendo estrangeiros da comunidade de Israel. Tenho certeza de que a comunidade britânica recebeu esse nome em homenagem a essa comunidade, a riqueza que é comum a todo Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você tinha esperança? Não há esperança sem Deus no mundo. Versículo 13. Versículo 13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis, onde um faraó é aproximado pelo sangue de Cristo. Amém. Pois ele é, de fato, a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só e destruiu completamente a parede de separação que estava no meio, tendo abolido na sua carne a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e para reconciliar ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, matando por ela a inimizade. E veio e anunciou paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto. Amém. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai num só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. Aqui termina a leitura. Você nem sabe como, o que dizer depois disso, certo? Então, reparem no versículo 16. Reparem no versículo 16. Para que ele reconciliasse ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, tendo matado, por ela, a inimizade. Sabe, ontem eu estava assistindo a um interessante programa cristão que estava passando na televisão e vi que, bem no meio daquelas pessoas reunidas, havia uma cruz. Você já viu esse programa, hein? Agora, Jesus Cristo, né, é realmente o nosso Salvador. Veja, se você olhar para os planetas, nas poucas vezes em que conseguiram filmar os diferentes planetas,
A principal coisa sobre o planeta é que não tem ninguém lá. E isso é um pouco desconcertante e confuso para as pessoas que enviam essas missões. Não tem ninguém. É só vazio, rochas áridas, vulcões, chuva, tempestades de ácido. Mas simplesmente não tem ninguém. Não tem ser humano. Aqui estamos nesta Terra. Uma imagem da Terra vista do céu mostra uma bola azul, pois grande parte é mar, oceano. Ao chegar a esta Terra, encontra pessoas. Temos pessoas construindo coisas, rios, gente por toda parte. Não existe isso em outros planetas e planetas têm cor diferente. Planeta vermelho. Qual é o vermelho? Marte é vermelho e é muito frio, tipo -60, e é frio mesmo. Estamos longe do Sol. Não tem ninguém lá, mas quando você vem para cá, pousa. Se você pousa no Texas, pouse em Londres com essas pessoas. Uau! Todas essas pessoas, seres vivos, você vê? Sim. E quanto mais eles viajam, eles ainda não conseguiram encontrar nada. Eles enviaram a expedição Voyager da América em 1977 e ela tem viajado desde então. Passou por Júpiter em 1979 e tirou as primeiras fotos de perto de Júpiter em 1979, recentemente. Eles ficaram maravilhados. Um ano depois, chegaram a Saturno. E eles tiraram fotos e esta aeronave Voyager ainda está se movendo. E eles colocam vídeos da Terra para que qualquer um que os encontre possa ver que estamos aqui. E nós estamos aqui, você sabe. Mas não encontrou ninguém. Ele continua enviando fotos e está voando desde 1977 até agora. Sim, incrível. Incrível. Seres humanos, quem somos nós e onde vamos? Então Deus Todo-Poderoso, amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou, criaturas que estamos aqui, que o esquecemos e dizemos que não existe Deus. Ninguém nos criou. A gente apareceu no mundo com estrondo, Big Bang, pum, e então estávamos aqui. Sério. É muito, muito sério. É ofensivo, é realmente ofensivo. E quanto mais descobrem, parece que nem se humilham para dizer que deve haver alguém, alguma coisa, que nos criou. E nós somos tão pequenos quando você vê a terra do céu. É só uma bola azul e nós estamos em cima dessa bola azul. As mesmas grandes coisas de sempre. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo também. Isso vai ser feito. Aquele ali também. É realmente impressionante, de verdade. E é por isso que Deus se atrai por pessoas humildes. E pessoas que sabem o quanto não são nada. Nós não somos nada, você sabe. Então, Deus, que está no céu, amou o mundo de tal maneira, certo? A que horas devo fechar? Ó Deus, sim. Tudo bem, sem problemas. Mas minha mensagem é muito curta, então preciso que você ouça. Prestar atenção. Deus, tudo bem, certo? Que ele seja Deus Todo-Poderoso onde quer que esteja, ok? A razão pela qual não encontramos Deus nos planetas. Mesmo que continuem avançando mais, Deus é um espírito.
como se existisse outro reino. Esse é o mundo real. Não é o nosso mundo. Esse é o mundo real. E é onde Deus está. Então você pode viajar o quanto quiser e fazer quantos experimentos quiser, mas ainda assim não encontrará Deus. Você não encontrará os espíritos. Você entende? Então Deus existe e Deus quis ter um relacionamento conosco, que estamos por aí adorando rios. Quando vemos um grande rio, dizemos: Ah, o Nilo é um grande rio, está passando por aqui, vamos orar para ele. Ou uma cachoeira, ou uma árvore enorme. Eu disse: Uau, essa é uma árvore enorme. Isso deve ser o que nos criou. Vemos um antílope correndo rápido. Fazemos um antílope de madeira e oramos. Ou um caranguejo. Fazemos um caranguejo grande e dizemos: Este somos nós, este é o nosso Deus. Nos curvamos e oramos para ele. E isso é algo que Deus acha tão difícil. Tudo bem. Então, em Efésios, capítulo 2, versículo 16, diz que ele poderia reconciliar ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz. Não se preocupe com as palavras que você não entende. Apenas entenda e reconcilie-se. Ok. E entenda ambos. E há Deus. Ok. E então entenda pela cruz. Ok. Então a reconciliação foi possível pelo sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Tudo bem. E eu lhe digo que muitos relacionamentos não serão tão bons quanto poderiam ser até que haja algum grande sacrifício por parte de alguém. Então, como vocês podem ver, Ucrânia e Rússia, alguém tem que fazer um sacrifício. Ou Israel, Gaza, alguém tem que fazer um sacrifício. Há algo a pagar. Você vai aceitar pagar tudo isso? Você fará isso? Você fará aquilo? Ok, eu vou fazer isso. 200 prisioneiros. Me dê 4 reféns. Eu te dou 3 reféns. Me dê 1000 prisioneiros. Quero dizer, sempre há algo a pagar para acabar com o conflito e fazer a paz, certo? Então a Bíblia diz que ele poderia nos reconciliar com Deus em um só corpo pela cruz, tendo destruído ali a inimizade. Mas agora vamos voltar para o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe já estavam perto. É isso que eu quero que você lembre. Aproximados pelo sangue de Cristo, somos aproximados, e seu relacionamento com Deus muda por meio desse sacrifício. Obrigado. De Jesus Cristo. Amém. Então, o sacrifício é realmente algo que muda, de maneira significativa, os relacionamentos que temos. Tudo bem. E aqueles que querem se casar terão que fazer alguns sacrifícios. Você vê, para ter esse novo relacionamento, não é? Você tem que perder seu nome, quase perder sua identidade e viver juntos felizes para sempre. Você tem que sacrificar muita coisa, e é por isso que muitos casados não são tão felizes quanto eram antes de se casar. Porque no casamento você tem que sacrificar para ter um bom relacionamento. Você tem que ser humilde se ainda quiser seguir o tradicional, que é o jeito bíblico. O marido será o cabeça. Sim, o marido será o cabeça e a esposa será a não cabeça.
A esposa será a não cabeça. Sim. Você quer a Bíblia ou outra coisa? Veja o azul. Podem mostrar uma foto do F? Não sei o que ocorre quando falo, eles não mostram. Agora, escuta, SHHH, escuta. Então, nessa bola azul, os seres humanos que estão lá, não é essa. Essa aqui é. Essa aqui é. Estou falando de uma foto do espaço. Entendeu? Quem é que está fazendo essa coisa? Beleza, sem problema. Senta, senta. Nessa bola azul, você tem pessoas que querem fazer as coisas do jeito delas, sem ninguém dizendo o que fazer. E você pode imaginar o caos e a confusão. Para Deus ter dito, o marido é o cabeça. Ele está tirando muita confusão dos nossos relacionamentos. É isso aí. Sim, essa é uma foto do espaço. Somos nós, todos juntos, 7 bilhões. Estamos nessa. Uma bola azul vista do espaço. Cada planeta tem uma cor diferente. E esse aqui é azul. Estamos em algum lugar, mas não dá para se ver na foto. E, sabe, você tem ideia do quanto a gente não sabe? Você sabe? A primeira vez que eles tiveram certeza, ouviram que a Terra era redonda, foi quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando estavam desenvolvendo foguetes. Os alemães estavam desenvolvendo foguetes, certo? E eles tinham esse homem chamado Van alguma coisa. E ele era o. Então o levaram para a NASA, levaram-no para a América, e ele ajudou a desenvolver. Ele se tornou até diretor da NASA. Ele ajudou a desenvolver os foguetes. Então, por volta de 1950, eles enviaram os primeiros foguetes. Von Braun. Sim, e eles enviaram os primeiros foguetes para o espaço. Os foguetes subiram, cruzaram a barreira, a atmosfera, saíram. E tinham câmeras, certo? Então eles tiraram fotos, e depois as câmeras caíam na Terra. Era assim que eles faziam. Tiraram as primeiras fotos da Terra do espaço, recuperaram as câmeras, revelaram os filmes e viram que a Terra era redonda. Foi a primeira vez, em 1950. Agora, mostro como somos ignorantes. Não sabemos nada. Todo mundo sabe que a Terra é redonda, mas só descobriram e viram a primeira foto em 1950. Por aí assim. Então, esse Deus que nos ama é o mesmo que disse que o marido é o cabeça e que a esposa deve se submeter. E o marido deve amar a sua esposa. Quero dizer, são regras dadas. Não sei por que você quer discutir. Você nem sabe que o F é redondo. Você quer discutir sobre tantas coisas. Os que estão atrás não estão Agora, por favor, escute com atenção. Sente-se devagar, sente-se com calma e relaxe. Não se preocupe, está tudo certo. Apenas sente-se, fique confortável e permita-se relaxar. Então, está é uma mensagem muito curta.
Então, estou dizendo tudo isso para explicar que Deus está no céu, está nos observando inventar tantas teorias, comportamentos muito ofensivos, muito orgulhosos, muito. De certa forma, dizendo que não existe Deus, dizendo que Deus é um rio, Deus é uma montanha, Deus é uma árvore, Deus é uma barata, Deus é um lagarto, Deus é uma cobra. Então é tão ofensivo, entende? E então Deus decidiu, ok, que nós que às vezes éramos, ou mudamos a versão. Por favor, americano, por favor. Sim, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Certo. Então, Deus nos aproximando dele, ele fez isso pelo sangue ou pelo sacrifício. Então, sacrifício. Um sacrifício é algo muito importante. E o sacrifício muda seu relacionamento com a pessoa para quem você se sacrifica. Sim. Veja bem, o sacrifício tem um jeito de mudar as coisas entre você e a pessoa para quem você está se sacrificando. Tudo vai mudar entre vocês e a pessoa. Então, em Efésios, capítulo 2, era o versículo 15 ou 16? 16. Sim, e pode reconciliá-los, ambos em um só corpo. Alterar a versão ambos em um só corpo para Deus através da cruz, tendo eliminado a inimizade. Então, a inimizade acabou. A inimizade e o ódio acabaram. Entendeu? Isso acabou por causa da cruz. Agora, onde você vê cruz, você vê sangue. O sangue e a cruz são uma e a mesma coisa. Então, o sangue, a cruz é como a cadeira elétrica. Quando as pessoas usam correntes com cruzes, é como se usassem uma corrente com uma cadeira elétrica ou uma seringa de injeção, ou uma AK-47 ou uma arma. É isso que significa, porque era uma arma de morte. Ela trazia a morte. Então, através desse enorme sacrifício de Jesus morrendo na cruz, nosso relacionamento com Deus mudou completamente. A partir de agora e do momento em que você aceita esse sacrifício e aceita o sangue. Então, quando temos comunhão, dizemos que o sangue e o corpo são o corpo que foi partido e o sangue que foi derramado. É como um grande sacrifício. Pode não ser grande coisa, mas foi importante para Deus e difícil para Jesus. Não foi fácil, mas valeu a pena. Todos conhecemos a música Mais Que Música. Tudo bem, agora, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 19. O que diz? Agora, que digo eu, que o ídolo é alguma coisa, ou que o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Tudo bem. E versículo 20. Olá, você está comigo? Mas eu digo que as coisas que os gentios, sacrifício, eles sacrificam aos demônios. O que então ele diz algo que é ainda mais importante não a Deus? Mas esse é o próximo. Linha é o que eu quero que você observe. Ele diz,
e eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Veja bem, aquilo que você sacrifica, você está tendo comunhão com aquilo que você está sacrificando. Então ele está dizendo que não quer que você sacrifique aos demônios. Porque eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Deus, aquilo para o que você sacrifica, você está se aproximando daquilo e você está tendo comunhão com aquilo. Porque o sacrifício te aproxima. É como se desse um motivo para você se aproximar. Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles estão fazendo isso para os demônios. Eles sacrificam para demônios, espíritos malignos. Demônios são reais. Se seus olhos se abrissem no reino do Espírito, você veria criaturas, pessoas, especialmente animais, que na verdade são espíritos malignos, porque a Bíblia menciona o leão e a serpente em Apocalipse 16. Eu vi demônios como sapos, entendeu? E muito do Beelzebul, que é um monte de moscas e insetos, e uma porção de criaturas, assim como combinações de animais, e é por isso que muitos ídolos no mundo são combinações de animais, às vezes, e de seres humanos, porque eles são inspirados pelos demônios, que ensinam as pessoas a fazerem uma imagem de mim, o demônio. Entendeu? Para que você adore aquele demônio, aquela coisa que é um demônio. Todos esses cultos de idolatria têm essas criaturas grotescas, e na verdade todas elas são imagens de demônios, diabos, entendeu? Agora, ele disse, olá, volte ao meu versículo em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, isso, versículo 20, ótimo. Mas eu digo que, na verdade, as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios. Escute, se você realmente deseja que o seu relacionamento com Deus mude de verdade, você precisa aprender mais sobre a importância fundamental do sacrifício. Seu relacionamento com Deus tem limite e termina onde você está disposto a sacrificar aí ele para. Você pode ler 1000 livros, você pode ouvir 1000 mensagens. Vai parar nesse ponto. Não vai além do sacrifício que você está disposto a fazer. Me desculpe, sim. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Vai haver sacrifício, tem que haver sacrifício, porque às vezes, para alcançar o que queremos, é necessário abrir mão de algo importante. E o seu limite é o seu sacrifício. Se você quiser ir além, vai ter que pagar um preço. Sim, veja, você tem namorados e namoradas. Nós subimos até um ponto. Nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Façam tudo juntos, mas se quiser ir mais longe, entende? Se você quiser ir mais longe, então, você sacrifica todos os outros relacionamentos por esse relacionamento com essa pessoa. Sim. Então, o sacrifício é fundamental aos relacionamentos. E você deve se tornar alguém que vai se sacrificar e fazer presentes e sacrifícios a Deus. Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Muito rápido. Quero passar por esse versículo rapidamente. Todo sumo sacerdote ou pastor sênior é escolhido dentre os homens e é ordenado,
É ordenado para quê? Para os homens, nas coisas referentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto presentes quanto sacrifícios, ele diz: o trabalho de um pastor é ser ordenado para ajudar as pessoas a fazerem sacrifícios. Então ele fica na porta, traga seu bode, sua ovelha, ele queima e entra. Ele faz o processo, colocar no altar, cortar específico e queimar. Eles aguentam o cheiro da carne. Esse é o trabalho de um sacerdote. E é como se toda aquela carne que estava queimando estivesse sendo queimada para Deus. Como você adora a Deus? Eu não sei. Estamos descobrindo ao ler a Bíblia. É para isso que fomos ordenados. E é por isso que um pastor que não é capaz de receber ofertas, dons e sacrifícios não está fazendo bem o seu trabalho. E você tem muitos pastores que não sabem como fazer isso. É por isso que muitos não conseguem se dedicar ao ministério em tempo integral, porque não sabem como ajudar as pessoas a doar e se sacrificar. Veja, igrejas onde há sacrifícios são diferentes das que não têm. Uma igreja que sacrifica é próspera. Na igreja, vejo pessoas prósperas que querem se sacrificar e participar. Algo para pagar, algo até para aliviar suas consciências. O que eu posso fazer? Posso comprar o carpete da igreja? Posso pagar por alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Eles adoram fazer. As pessoas querem fazer as coisas. É o caminho. É tarefa apresentar sacrifícios a Deus. A Bíblia chama de sacrifício vivo, um sacrifício contínuo. Isso nunca acaba. Isso nunca acaba. Sacrifício vivo. Pensei que o sacrifício acabaria. Sabe, eu me sacrifiquei muito quando era adolescente e estava tentando servir ao Senhor. Eu sacrifiquei tanto. Achei que já teria terminado de fazer meus sacrifícios. Não, mas você não faz ideia do que estou sacrificando agora. Sim, você não faz ideia do que estou passando agora no meu relacionamento de sacrifício com Deus. Isso não acaba. Então, Hebreus, capítulo 8. Vamos ler o versículo 3, que resume o que falamos. Resumo é sumário. Resumo significa sumário. Temos um sumo sacerdote sentado à direita da majestade nos céus. Então, existe uma majestade nos céus. Há uma majestade nos céus. Não vimos nem imaginamos como é. Mas a majestade no céu. Você sabe o tamanho de uma estrela? Eu vou te contar. Se um avião da British Airways decolar de Heathrow, voar e retornar ao aeroporto só para dar uma volta, você sabe quanto tempo demora? Demora cerca de 24 a 30 horas. Sim, ele voará e parará, é claro. Isso vai parar Singapura, depois a Austrália volta. Vir daqui para a Austrália é legal. 24 horas para ir e voltar. Você entende? Estou mostrando o cálculo. É fácil. Até quem não é bom em matemática vai entender isso. Ok, mas se pegarmos a British Airways e pousarmos em uma estrela, e vou te dar um exemplo de uma estrela, uma das grandes estrelas, Rigel, que se soletra RIGL ou Betelgeuse, entendeu? Outra, BETLGUEUSE, algo assim. Betelgeuse é a estrela amarela em Órion. Olhe para Órion, Betelgeuse é a estrela amarelada.
Todos os planetas estão visíveis esta noite. Você olha para cima e vê Órion. Quem aqui sabe ver Órion? Quem não sabe ver Órion? Estão no subterrâneo. Vocês estão no metrô. Vocês só estão dirigindo os ônibus. Vocês não estão olhando para o céu. Sério. Olhem para Órion, constelação mais fácil de achar. Então, deixe alguém te mostrar. É só olhar para cima e a pessoa vai te mostrar como enxergar. Depois que você viu uma vez, sempre vai enxergar. Agora, o aeroporto de Heathrow em região ou Betelgeuse e a British Airways decola para dar a volta. Como eu disse, BA decola para voar até Singapura e voltar. Você sabe quanto tempo levaria para dar uma volta ao redor da estrela? 1.200 anos. Não 1.200 dias, não 1.200 meses, não 1.200 temporadas, 1.200 anos. Isso significa que se você der à luz, seus filhos darão à luz, seus filhos darão à luz, suas gerações, antes que o avião retorne ao aeroporto de Heathrow original. Então eu estou, em vez de dizer a distância em bilhões de milhas não ajuda. Então, explico, se um jato desse a volta agora e outro na estrela, é desse tamanho que ela é. Então é tipo, onde está Deus? E há tantas dessas estrelas, tantos bilhões, milhões. Por isso que essa escritura diz que está assentado à direita do trono da majestade nos céus. A majestade nos céus, a majestade nos céus, a majestade nos céus. Quantos já perceberam que vocês são pequenos e insignificantes? Você é pequeno, pequeno e minúsculo, sim. Agora vá em frente. Versículo 2, versículo 2, versículo 2, versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não um homem. Lindo. Uau. Deus vai mudar seu relacionamento. Veja o versículo 3, pois todo sumo sacerdote é designado para oferecer dons e sacrifícios. Esse é o trabalho de um sacerdote, e eu sou o seu sacerdote. Eu vou fazer você oferecer dons e sacrifícios a Deus. Eu vou te incentivar a jejuar, a orar por horas, a acordar e ficarmos orando para que o fluir aconteça, e também a ir em missões. Eu vou te incentivar a pagar o dízimo. Eu vou te incentivar a dar ofertas e fazer sacrifícios e presentes para Deus. Esse é o meu trabalho. Trabalho de sacerdote e pastor. É ficar na porta e incentivar o povo a apresentar sacrifícios e presentes. E mesmo que eu coma um pouco do sacrifício, pergunte a si mesmo: quanta carne uma pessoa consegue comer? Você nunca foi naquele restaurante brasileiro? No começo, você acha que vai comer de verdade. Você acha que vão se arrepender, mas percebe que nem consegue comer. Sim. Você está comigo? Quanto você consegue comer? Não tem nada, não tem nada. Não se preocupe. O sacerdote não vai comer sua carne. O sacerdote vai comer a minha carne. Como é que você foi treinado? Agora, abrem Gênesis capítulo 22. Olha, quando terminarmos, Deus vai mudar o seu relacionamento. Gênesis 22. Agora, estou com mais energia.
aconteceu assim. Você está pronto para algo? Aperte o cinto de segurança inferior. Aperte o cinto de segurança inferior. Aconteceu depois disso que Deus pôs Abraão à prova e disse a Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus disse: Agora toma o teu filho. Está vendo? É só sacrifício. Ele vai fazer com que ele faça um sacrifício. Deus vai fazer ele fazer um sacrifício. É sacrifício. É assim mesmo. Quando alguém começa a falar disso, você já pensa que é hora de tirar algo de você. Toma teu único filho, Isaque, a quem amas. Uau! E entra na terra de Moriá e oferece-lhe, portanto, um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Sério. A maioria de vocês não obedecerá a certas instruções. Você diz que teve uma ilusão, que enlouqueceu, que teve um pesadelo. Ah, você teve um pesadelo ontem à noite. Cara, esquece. Levante as duas mãos e diga: meu relacionamento com Deus está mudando. Sim, sim. Versículo 3. Abraão levantou-se cedo. Ele é obediente e rápido em obedecer. Selou o jumento, levou 2 moços Isaque filho. Reclamou a lenha, levantou-se e foi ao lugar que Deus indicou. No terceiro dia, esse homem, com 19 anos, escalou o Monte Moriá. Alguns de vocês, com 28, 32 anos, não conseguem levantar para subir uma montanha. Longe. É alto, longe e cansativo. Você não consegue andar e quer transporte. Com 99 anos, está indo escalar o Monte Moriá. Você tem medo de altura. Está na casa dos 20. Já se acha velho demais para subir montanha. Sério. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus jovens: Fiquem aqui, eu e o Senhor vamos ali adorar e voltaremos. Nós vamos voltar. E Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele pegou o fogo em sua mão e uma faca para matar o filho. Nossa. Oferecer seu filho como holocausto, e eles foram os dois juntos. Sério. Este é o seu Isaque. Um dia Deus exigirá de você o seu Isaque. Sim, para mudar seu relacionamento com você, mudar como ele se relaciona, para que a presença dele seja mais forte e o poder dele maior com você. A bênção será maior com você, glória e beleza maiores com você. Um dia ele vai exigir seu Isaque. As coisas que eu prego não são coisas estranhas ou novidades. Quem acha que você trouxe algo novo? Você não sabe, está iludido. Tudo é igual. Há elementos ocultos que mudam porque Deus está presente quando alguém fala e ausente quando outra fala. Mesmas palavras. Mesmas palavras. Isaque falou com Abraão, seu pai, e disse: Pai. E o pai respondeu: Sim, estou aqui. O que foi? O que foi? E ele disse: Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E Abraão disse: Meu filho.
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então eles seguiram em frente. ILT Break Time igual 0.5 SFGT. Agora, você precisa aprender a não mentir. Veja, muitos de vocês mentem instintivamente. Mesmo quando estão fazendo algo espiritual, vocês acabam mentindo. Entendeu? Mas você precisa aprender a falar sem mentir. Porque uma mentira, quem mente está no lago de fogo. A segunda morte. Sim, mentira não combina com Deus, porque o diabo é o pai da mentira. Até a menor mentira você deveria temer. Abraão poderia dizer: está aí. Eu vou te sacrificar, eu vou te matar em 10 minutos. Vou matar você em breve, sim. Deus me disse para te matar, então eu vou te matar. Você está sob a lâmpada. Mas ele simplesmente respondeu, e o que ele disse era verdade. Deus proverá tudo, mesmo que seja você. Mas não estou dizendo que é você. Deus proverá. Versículo 9. Chegaram ao lugar indicado por Deus, onde Abraão fez um altar e não contou a Isaque que ele era o cordeiro. E arrumou a lenha, amarrou seu filho e disse: vem, Isaque, vou te amarrar. Então ele amarrou as mãos dele, um homem de 99 anos, e colocou-o sobre o altar. E Isaque não sabia o que seu pai estava fazendo, mas ele confiava nele. É o único filho do pai. Confiava nele e o colocou ali. Sabe, quando você lê alguns dos outros livros, vê que Sara deixou Abraão depois disso. Ela ficou profundamente ofendida com o que Abraão fez. Sim, isso a afetou. O amor de mãe pelo filho é inimaginável. Isso não funcionaria em nenhum casamento. Não, não creio. Sério. E Isaque amarrou seu filho e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. A história é até um pouco diferente. Versículo 10. Quantos percebem que a história é assim? Abraão pegou a faca para matar filho. Deus fazia uma manobra temerária. Você sabe o que é brinkmanship? É negociar levando tudo ao limite. Mas, na verdade, não pretende fazer, só deixa ir até o fim. Até o limite, para ver se você muda de ideia. Então, eles usam brinkmanship em algumas negociações de guerra e tudo mais. Brinkmanship ocorre. Não recuar é o fim. De verdade, o fim. Você quer dizer o fim? Sim, o fim, certo? Então mudei de ideia. A partir de hoje, eu vou cozinhar comida para você. Uau! Você tem que. Tenha cuidado com a temeridade. Ou você pode dizer, ok, Mas é preciso ter cuidado porque pode dar errado até o fim. É por isso que se chama temeridade. Você pode agir rápido antes que ele perceba. Então ele pegou a faca assim, e ele estava prestes a fazer isso. Ele disse a Isaque: incline a cabeça, porque quero cortar assim. Isaque pôs a cabeça para trás. Pegou a faca. Alguns acham que ele se levantou. Não coloca assim misericórdia. Versículo 11. E o anjo do Senhor, quando a faca estava em sua mão, ele estava prestes a fazer isso. O anjo do Senhor chamou por ele, lá do céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: sim. E aqui sua mão estava tremendo assim, só segurando a faca. Versículo 12. Hoje o seu relacionamento com Deus vai mudar. Isso é sim, Abraão. Ele disse: não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada, pois agora eu sei,
Você vê que o relacionamento mudou. Ele diz: agora eu sei que você teme a Deus. Sim, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. É como se Deus dissesse: agora eu sei de algo. Não é o que você está dizendo. Não é o que você está dizendo. Agora eu sei algo sobre você. Esse é o efeito do sacrifício. A pessoa passa a te conhecer. Deus passa a saber com quem ele está lidando. Você quer que ele te mostre anjos? Você quer bênçãos, dinheiro e coisas. Nem todos recebem isso dele. Ele precisa saber quem você é. E então ele disse: por causa do sacrifício, agora eu sei, eu sei. Quando lhe ofereceram a esposa de Potifar e ele disse não, José olhou para a beleza dela, que estava balançando por todo lugar. Cratazato palabando, Rabino. E José disse não, não consigo fazer isso. Acredito que no reino do Espírito, Deus disse, agora eu sei quem você é. Não cometi nenhum erro ao escolher você. Agora eu sei. Você não larga pornografia, masturbação, namoradas, namorados, vídeos, nudez, ligações e tudo isso que você faz, brincando e sem parar. Escuta, não sei se devo parar de pregar. Acho que talvez eu deva, talvez esteja ficando demais. Está ficando demais. Ok, ele disse, agora eu sei, que tu temes a Deus. É tipo, eu sei. O relacionamento com Deus está prestes a mudar drasticamente. Deus diz, verso 13: Abraão olhou. Atrás dele, um carneiro preso num arbusto entre pedras. E Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Observava. Pensei que o papai estava prestes a me matar. Papai, por quê? Não, mas veja, Abraão sabia que estava com má reputação na própria família. Ele estava só assistindo tudo aquilo. Mas é como se Deus fosse o maior para ele. Espere para ver o que está prestes a acontecer. Versículo 14 continua: E Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, que significa meu provedor. Deus providenciou para ele no monte do Senhor, isso será visto. Versículo 15: E o anjo do Senhor clamou a Abraão. A segunda vez. A primeira vez foi para detê-lo. Agora, a segunda vez. Ouça isso. E ele disse: sozinho, eu jurei. Juro, como Deus. Você fez Deus jurar. Tipo, quero dizer, ele fez Deus jurar o relacionamento, a proximidade. É por isso que eu disse que se chama Brognig by the Bland. Ele disse, Deus disse, estou sozinho, eu juro, diz o Senhor. Por que fizeste isto? Essa coisa que você fez, essa coisa que você colocou para baixo, e não negaste teu filho, teu único filho. Que em bênção eu te abençoarei.
e multiplicando-me, multiplicarei as tuas sementes, como as estrelas do céu, e como o sol que está na praia. E tuas sementes possuirão as portas dos seus inimigos. E na tua descendência, que somos nós atualmente, serão abençoadas e benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Você já viu Deus jurando para alguém? Eu juro. É por isso que você está vivendo. Porque qualquer coisa que Deus diz é mais do que um juramento, mas você o força a jurar. Sério. Por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor. Porque fizeste isto e não negaste teu filho? O anjo gritou, teu único filho, que ao abençoar, eu te abençoarei. Deus vai te abençoar poderosamente hoje. Sim. E ao multiplicar, multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. Todos nós somos descendência de Abraão. A gente não canta as bênçãos de Abraão? O mundo todo. O mundo todo. Todos somos descendentes de Abraão e nos vemos como seus filhos, o mundo cristão. Mais todos os árabes, mais todo Israel. Todos reivindicaram Abraão como seu pai. É exatamente esse Israel, mundo árabe e Cristo. Uau! Que abençoe nosso dia abençoado. Então, às vezes você olha para alguém, você vê alguém com uma bênção e se pergunta por que ela é abençoada. Isso foi em segredo. Isso aconteceu em segredo. Não houve nem os dois, nem as duas pessoas que ajudaram Abraão a carregar a lenha montanha acima durante 3 dias de escalada estavam lá. Foi um sacrifício particular. Foi algo privado. Sim, às vezes olhamos para as pessoas e dizemos: Ah, por que você é abençoado? Sim, por que você está multiplicando? Sim, não é pouca coisa multiplicar. Para que algo cresça e algo se multiplique. Não é algo pequeno como as estrelas do céu para que algo se torne algo que você não pode contar. Você consegue imaginar se suas notas de 150 libras não pudessem ser contadas? Hoje contamos fácil 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicarei tua descendência como as estrelas e a areia do mar. Ambas são incontáveis. E a tua descendência possuirá o portão dos inimigos. Em qualquer crise ou batalha, você vencerá. Isso significa que em todo conflito você vence.
Na tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas, pois você obedeceu à minha voz. Quando encontro pessoas abençoadas pelos meus livros em outros países que não conheço, em idiomas que não conheço, isso é raro para mim. Vejo isso como é algo sobrenatural. Alguém está lendo meu livro em Malgache. O idioma em Madagascar é o Malgache. Veja, você nem sabia que existe um idioma para os malgaches. Esse é o nome da linguagem. Eles vão para a faculdade de medicina, para a universidade, para tudo que é ensinado naquele idioma. Sim. E a pessoa está me seguindo e me orando e dizendo que ela é muito abençoada. É como se fosse quando ele disse que na tua semente habitarão todas as nações. Então, em tua semente significa até mesmo em teus livros, como em tuas palavras, para alguém estar no ministério. E as palavras são bênçãos. Muitas pessoas em muitas nações disse coisa selvagem em bênção. Eu te abençoarei. Então, quero que você saiba que em cada etapa e ponto da sua vida, Deus exigirá que você faça sacrifícios. E eu, como pastor, sempre peço que você faça sacrifício. Pedimos que você jejue. Você tem que aprender a jejuar 21 dias só com água. 20. Sim, deveríamos realmente vir aqui e ver todo o Fast Love London, pois é uma experiência única. Todo mundo que está aqui é magro, com aparência elegante. Todo mundo também parece viscoso, com um brilho diferente em sua pele. Sete dias só na água. 5 dias só na água. Alguns de vocês estão balançando a cabeça como se eu estivesse dizendo algo ruim. Escutem. Jesus disse que chegou a hora. João 12, 24 até o 26. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Esse é o momento bom e bonito. A unção, o frescor da glória, a beleza. A hora, o momento chegou. E o que ele disse quando falou que a hora chegou? Ele diz, a não ser que uma semente, um grão de trigo, caia na terra e morra. O que acontece ao morrer? Ela se dissolve, pressão na superfície, escuridão debaixo da terra, calor. Veja, se isso não acontecer, ela fica sozinha, mas se acontecer, ela floresce. Muitos de vocês, esse é o elemento que está faltando para que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Agora, um segredo, nem sempre dá para sacrificar. Um dia eu ouvi o bispo Paul dizer algo e eu sempre penso no que ele falou. Quer que eu te diga o que ele disse? Ele disse, toda vez que há uma oportunidade de sacrificar, eu não me seguro. O que ele estava tentando dizer é que sempre que algo acontece na igreja, eles precisam comprar um ônibus, eles precisam fazer isso, eles estão construindo uma igreja. Ele não fica de fora disso. Eu diria que ele sempre se acrescenta uma vez. Ele estava descrevendo um projeto. Ele disse que o projeto termina ao pagar 50 milhões. Penso no dinheiro deles. Sim, ele disse que nunca terminaria até que eu pagasse 15 milhões. Eu já decidi. O relacionamento, de certa forma, muda. Existe uma diferença entre você e as pessoas que algumas pessoas parecem ser abençoadas. Olha só. Ele diz, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Diferenças entre cristãos nos sacrifícios. Às vezes, na oração. Esse aqui é
está sozinho. Ele tem algum lugar. Ele está orando. Você está com pessoas, conversando. Você está no celular. Você está assistindo ao Instagram. Sim, assistindo vídeos, TikToks e Facebooks. Hebreus 11, versículo 4. Vamos terminar com isso. Terei que continuar em outro lugar. Agora observe isto. Pela fé Ableel. Veja, havia Abel e Caim, 2 irmãos cristãos. No entanto, a diferença real estava no sacrifício de cada um deles. Sim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Seu sacrifício foi diferente do de Caim. Sacrifício, o seu sacrifício. Talvez não seja muito. Às vezes vejo missionários achando que falharam. Penso, você nem imagina. Eu os vejo tão elevados que nem consigo imaginar como Deus os vê. O sacrifício mais excelente é quando você diz: Senhor, aqui está minha vida, pode levar. Pelo qual ele alcançou o testemunho de que era justo, Deus dando testemunho dos seus dons. E por meio disso, mesmo morto, ainda fala. O ministério dele continua até hoje. Eu menciono o nome dele há mais de 6.000 anos. Por quanto tempo seu ministério vai continuar? Chamados por Deus? Talvez. Não tem tanta certeza se foi chamado. Você foi chamado. Sabe, alguns de vocês ignoram os pensamentos que vêm à sua mente. No livro de Hebreus, ele diz, a Bíblia diz que Deus escreverá isso em suas mentes. Você já viu esse versículo antes? Deixa sua mãe achar rapidinho. Esta é a aliança. Lindo venha a bênção. Depois, pois esta é a aliança que farei. Escute, colocarei minha lei em suas mentes e a escreverei em seus corações. Tem outro que diz, escreva em suas mentes. Mude isso. Esta é a aliança que faremos com eles depois daqueles dias. Colocarei minha lei em seus corações e em suas mentes a escreverei. Então, quando há coisas na sua mente, algumas delas foram escritas pelo Espírito Santo. Você ignora sua mente. Você diz, são só pensamentos, são só ideias, são apenas coisas que lhe disse e eu vou escrever em suas mentes. Vamos lá agora. Por que essas coisas não saem da sua cabeça? Por que surgem sempre que você pensa nisso? O Espírito está escrevendo na sua mente e no seu coração. Isso nunca vai embora. Continua vindo à tona. Continua vindo à tona. Ele está escrevendo. Por isso, isso toca a você. Você não pode ignorar. E Deus lhe perguntará. É por isso que eu digo, quando a oportunidade chegar, não se contenha. Anos atrás, eu estava administrando o hotel do meu pai e alguns cristãos foram lá e queriam um desconto especial. Tudo que dei foi um desconto que dei para quererem mais. Eu disse, não termine, pague ou vá, sabe? Quando eles partiram hoje, eu não esqueci. E o Senhor me disse, você teve a chance de ajudar esta igreja e não ajudou. Sempre me sinto estranho com isso. Espero que Deus, então, tente riscar esses registros. Sim, há chances de fazer o bem. Provavelmente será um missionário e orará. Na Covid tivemos tempo para rezar. Nós tivemos isso. Todas essas eram oportunidades. Nunca deixe o tempo passar. Oportunidades para doar. Você não se contém. Quando chegar a hora, você não se segura.
Chegará o dia em que você não verá meu rosto pedindo nada. Você não vê, Manson, dê isso ou dê aquilo. Dificilmente até mesmo isso. Ver, faz 11 anos que não fico aqui. Incrível. Sim. Então, irmãos e irmãs trouxeram 98. Quantos querem ser levados, abraçados, roubados e segurados firmemente pelo próprio Jesus? Para ele te segurar e dizer, te abençoo, sussurrar no seu ouvido, juro. Lembra do garoto tolo que disse, te amo, querida. Não era verdade, nem era verdade, e você acreditou. Nem era verdade. Quantos acreditaram em mentiras? Nem era verdade. Mas este é Jesus e ele vai abençoar você a partir de hoje. Acredito que você pode ver a explicação das bênçãos. Quantos percebem que ao olhar para Abraão entendem por que ele amou? Muito forte. E era algo privado também. Foi algo em privado. Não foi uma demonstração pública de nada. Isto era apenas um fechamento privado. Ele, Abraão, Isaque, Deus e um anjo. Ninguém viu isso até hoje. Sim, que seu sacrifício seja belo diante de você e que você passe no seu teste. Se Deus diz para desistir de um menino, você entende o que quero dizer? Não. Não sei nada sobre você. O que estou dizendo é que se Deus diz para você desistir de um menino, você o desiste, você o deixa cair como se fosse papel higiênico, direto. Você vai embora e dá descarga. Tchau, 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 tchau para o absurdo e acabou. Sim. Não segure o papel higiênico dizendo que precisa dele ou do banheiro. Está sujo. Você o usa para qualquer coisa e quer mantê-lo. Muito bem, fiquem de pé, pessoal. Fique na sua você. Obrigado pela bênção. Em nome de Jesus, cabeças e olhos fechados, se quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Talvez alguém tenha te trazido para a igreja. Deus está dizendo, Trey, você precisa se aproximar. Deus está dizendo, eu quero te trazer para perto, mais perto. E se você está aqui e quer se aproximar de Deus, quer entregar sua vida a Jesus, eu não sei por que você veio, quem te trouxe ou por que você está aqui. Você quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão assim. Levante sua mão direita e deixe-me orar por você onde estiver. Quero entregar minha vida a Jesus e que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levante bem alto. Obrigado, Jesus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu vejo suas mãos. Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Eu só quero fazer uma oração simples com você hoje antes de encerrarmos. Agora, se você levantou sua mão, você quer que eu ore com você. Eu quero que você venha aqui na frente até mim. Venha correndo. Venha correndo. Venha correndo para onde Jesus está. Nesta manhã, com a sua graça, com o seu sangue, sentindo que Ele vai te receber. Venha correndo, Jesus está
Vamos orar. Antes de orar, quero te dar a última chance. Se você está aqui, talvez esteja se perguntando: devo ir? Será que eu não devo ir? Eu quero te dar uma chance. Porque um dia eu preguei e dei a alguém uma última chance. E ele entregou a vida a Deus e é sempre grato por eu ter dado uma segunda chance. Se você está aqui, talvez esteja se perguntando: devo ir? Será que não devo? Eu quero te dar uma chance. Venha. Se você quer entregar sua vida, dou o último chamado. Esse é o chamado final. Venha. Querido amigo, venha à frente. Jesus chamou pessoas em público. Você quer que Jesus mude a sua vida. Deus te abençoe aqui na frente. Quero orar com Queridos amigos e amigas, a todos vocês que estão aqui presentes. Vamos orar. Repita essa oração comigo. Tudo bem. Deus te abençoe. Repita essa oração comigo. Diga: Jesus, tem misericórdia de mim. Por favor, perdoe-me pelo meu pecado. Eu sou um pecador. Eu preciso de você. Quero você. Eu preciso de você. Senhor Jesus, entra na minha vida. Mude-me. Salve-me. Faça de mim uma nova pessoa. A partir de hoje servirei a Jesus. Eu seguirei Jesus. Obrigado, Senhor. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Por favor, registre-me agora no livro da vida. A partir de hoje eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus. Diga isso em voz alta. A partir de hoje eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus e vou servir a Jesus. Obrigado, Senhor, por me salvar hoje. Eu te amo, Jesus. E eu sou teu filho. Eu sou teu. Ajuda-me, Senhor, a te servir. Em nome de Jesus oro. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Para onde eles vão? Deus te abençoe. Siga a placa. Deus te abençoe. Uau, que bênção. Que bênção. Que bênção. Santa Ceia, vocês online, Deus abençoe. Peguem a sua Santa Ceia. Vocês que estão assistindo online, Deus abençoe vocês. Por seu amor verdadeiramente suficiente para muitos e para um só. Isto é a ceia. Tomando-a tantas vezes quanto quiserem, pois o sangue dele ainda tem poder. Pelas suas feridas seremos curados. Isto é a ceia. Pegue o cálice. É Deus, por sua misericórdia, suficiente, mas os muitos pelo um. Isto é a ceia. Desligue. Você vai, pois o sangue dele agora ainda, pelas suas feridas, ele será. Isso é para você. Pegue o pão. Jesus, obrigado por isso. Teu corpo que foi partido por nós. Obrigado. Senhor, estamos tão tocados pelo teu sacrifício. Perdoa-nos por tratarmos com descaso o teu grande sacrifício. Perdoa-nos. Ajuda-nos a viver nossas vidas com um bom entendimento de quem tu és e do que fizeste por nós.
tem misericórdia de nós ao recebermos o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Jesus. Quantos aqui já cometeram erros? Pai, obrigado pelo sangue. Que o sangue de Jesus fale por todos nós. Perdoa-nos pelos nossos pecados, Senhor. Ao recebermos este sangue, recebemos purificação, que possamos nos aproximar de Ti através deste sangue, que sejamos abençoados no nosso relacionamento contigo, por meio deste sangue, o sangue de Jesus Cristo. Erga suas mãos para receber a bênção. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que ela venha sobre você como a chuva. Que ela caia sobre você como a chuva. Viva muito e prospere. Que o Senhor te dê vantagem em toda batalha, em todo conflito, em todo desafio da sua vida ILT, Break Time igual 0.5S VGT, do seu ministério, do seu chamado e da sua própria existência. Até quem assiste online, que o Senhor te abençoe e seja gracioso com você. Que os erros e pecados de 2024 não sejam de maneira alguma considerados contra você. Em nome de Jesus, que as suas falhas dos anos passados não sejam de forma alguma contadas contra você. Viva muito, prospere e floresça. E agora, que o Senhor te abençoe e seja gracioso com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Arandola Mazandola. Seja qual for o mal determinado aqui em Londres, seja qual for o mal determinado no Reino Unido, que o Senhor te livre desse mal. Seja clima, fogo, terror, enchente, catástrofe, guerras, raios e calamidades inesperadas. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde por terra, debaixo da terra, pelo mar e pelo ar. Em nome de Jesus, que o Senhor te livre de um coração partido. Que o Senhor te livre da decepção. Que o Senhor te livre dos erros da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E agora, qualquer decisão que tenha sido tomada em qualquer reunião sobre você que seja negativa, em nome de Jesus, que essa decisão seja anulada em nome de Jesus. Qualquer grupo que esteja se reunindo, se organizando e fazendo planos, propósitos e intenções sobre você contra você, para o seu mal e para o mal contra você, em nome de Jesus, nós viramos essa mesa agora. Isso não pode prosperar. Senhor, nós levantamos as nossas mãos. Tudo que representa má vontade, malícia e más imaginações sobre nós. Que todo desejo de morte, vontade de morte para qualquer um de nós, Laro Taramando, que volte contra eles em nome de Jesus. Nós interrompemos toda agenda maligna que foi planejada e direcionada contra nós. Em nome poderoso de Jesus. Viva muito e prospere.
viva muito e floresça. Viva muito, cresça, seja sacerdote e vá bem. Que o Senhor te abençoe como abençoou Abraão, te multiplique como multiplicou Abraão, te guarde como guardou Abraão, e que a sua descendência também seja abençoada e multiplicada. Agora, neste momento, tudo o que representa escassez de amados, escassez de maridos, escassez de esposas, declaramos que essa escassez chega ao fim. Que haja multiplicação de casamentos e amados na igreja, começando em novembro. Agora, com as mãos levantadas no ar, tudo que você não conseguiu largar, segure firme até 2024. A partir de 2025, que a tua mão coloque as mãos sobre essa coisa, em nome de Jesus. Deixe-me ouvir seu mais alto amém. Deixe-me ouvir seu mais alto amém. Que você possa conquistar a pescaria tão desejada e seguir em frente com sua vida. Deixe-me ouvir seu mais alto amém. E agora, que o poder, a unção, a bênção e a graça sejam multiplicados sobre a sua vida. Em nome de Jesus, deixe-me ouvir seu mais alto amém. A partir de agora, que as pessoas sintam a presença de Deus. Onde quer que você esteja, que haja uma presença, a presença do Espírito, a presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai rir até o final deste ano. Choro e tristeza não farão parte da sua vida em 2025. Você vai sorrir, vai rir, vai se alegrar. Eu disse a você e te ordeno no reino do Espírito. Alegre-se muito, alegre-se muito, alegre-se muito, alegre-se muito, alegre-se muito, alegre-se muito. O Senhor te abençoe, você se alegre plenamente no nome de Jesus Cristo, Nazaré. E todos gritaram amém. Se foi abençoado com este vídeo, inscreva-se no Do If 1000 no YouTube. Você também pode seguir o Bispo Dagger Emils nas redes sociais.